Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 27 de junho e está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal, você fica por dentro dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. Vamos agora aos destaques de hoje. SEI do Transporte realiza nova reunião. Testemunhas apontam um novo parecer do TCE que considera legal a transferência da empresa vencedora da licitação do lote 3. Processo de cassação do prefeito Carlinhos Almeida é rejeitado na Câmara Municipal. Alunos da escola Vera Babo visitam a Câmara. E no quadro Seu Emprego, vamos falar um pouco sobre cursos superiores em tecnologia. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. Um novo documento apontado durante a última reunião da SEI do Transporte pode mudar o andamento dos trabalhos da comissão. Testemunhas indicaram aos vereadores um parecer do TCE, no qual o órgão considera legal a transferência da empresa Expresso Maringá pela Maringá do Vale. Mais detalhes na reportagem. Entre os convocados para prestar esclarecimentos na nova reunião da SEI do Transporte estavam 3 ex-funcionários da Secretaria de Transportes. O primeiro a ser ouvido pelos vereadores foi Ronaldo Gonçalves dos Santos, ex-diretor do Departamento de Transportes Públicos entre os anos de 2011 e 2012. Ele afirmou que o processo de transferência da empresa Expresso Maringá para Maringá do Vale se deu por motivo de viabilidade tributária e ocorreu de acordo com parecer da assessoria jurídica da Prefeitura. Ronaldo ainda afirmou que a mudança não ocasionou prejuízo para o serviço de transporte público na cidade. O ex-servidor ainda mencionou aos vereadores um parecer emitido em maio deste ano pelo Tribunal de Contas do Estado, em que o órgão alega não haver irregularidades na transferência das empresas. O mesmo documento foi apontado pela segunda testemunha ouvida pela comissão, a ex-secretária de Transportes, Dolores Moreno Pino. Ela ainda defende que não houve irregularidades porque não houve troca no comando das empresas. Em razão do documento levado pelas testemunhas, os vereadores Juvenil Silvério e Luiz Mota questionaram o andamento dos trabalhos da comissão, uma vez que o objetivo da SEI já teria sido esclarecido com o parecer emitido pelo Tribunal de Contas. Não só eu, mas também o vereador Mota sugeriu que, uma vez resolvida essa questão, a SEI possa ser interrompida, ou terminada, porque o objeto inicial, que era averiguar essa relação entre as empresas, já foi totalmente dirimida em relação ao Tribunal de Contas e à Prefeitura. Então é por esse motivo que nós entendemos que, no final dos processos, vai chegando aquilo que a gente já tinha previsto anteriormente, que tudo foi feito de forma regular, sem nenhum prejuízo ao poder público e muito menos ao atendimento à população. A relatora da SEI, vereadora doutora Ângela, defendeu que a comissão ainda precisa analisar documentos e ouvir novas testemunhas antes de finalizar os trabalhos. O objeto da SEI termina quando nós analisarmos todos os documentos. Já foi aprovado o convite para os 2 procuradores que deram parecer do processo, inclusive pareceres, parece, pelo que foi afirmado, discordantes, então nós vamos ouvi-los, né? Em ouvindo isso, em lendo esse documento, em analisando todos os depoimentos, a SEI pode encaminhar para o seu término e eu, como relatora, vou estar fazendo o relatório final baseado em todos esses depoimentos que nós ouvimos, que foram colhidos durante todas as sessões. O último a prestar esclarecimentos foi o ex-secretário de Transportes, Luiz Marcelo Silva Santos. Ele alegou que o processo de investigação do Tribunal de Contas e o pedido de documentos referente à transferência das empresas se deu no final de 2012, ainda na gestão passada. Segundo ele, o TCE questionou o quadro societário da nova empresa e os índices de liquidez. A próxima reunião da SEI está marcada para o dia 8 de agosto, após o recesso parlamentar de julho, e devem ser ouvidos o diretor da empresa Expresso Maringá, Fernando Vicenzo, e o ex-diretor do Departamento de Transporte Público da Prefeitura, Marcelo Garcia Fonseca.
A Comissão Especial de Inquérito investiga supostas irregularidades na substituição da empresa que venceu o lote 3 da licitação do transporte público de São José dos Campos em 2012. A TV Câmara transmite ao vivo todas as reuniões da SEI. Em votação sem interrupções ou confusão, ao contrário do que aconteceu na sessão da última terça-feira, os vereadores rejeitaram o andamento do processo de cassação do prefeito Carlinhos Almeida. A denúncia de improbidade, apontada pelo Movimento Brasil Livre, recebeu 10 votos favoráveis, mas precisava de 14 votos para ter andamento na Câmara. A denúncia de infração político-administrativa de autoria do Movimento Brasil Livre contra o prefeito Carlinhos Almeida foi rejeitada por 11 votos a 10 na Câmara de São José. Para ser aprovado, o documento precisaria de 14 votos favoráveis, ou seja, 2/3 do total de vereadores. Segundo o texto do MBL protocolado no dia 17 de junho, o prefeito teria cometido infração ao atrasar repasses ao Instituto de Previdência do Servidor Municipal. A denúncia pedia a cassação do mandato do atual prefeito. O débito existe, está consta em ata, é reconhecido pelos próprios conselheiros do Instituto, que é um débito dessa gestão do Carlinhos de 2013 até 2016, então eu acho que ele tem que pagar esse débito, ele tem que ter responsabilidade, porque isso é débito previdenciário e ele tem que acertar essa conta com os servidores. Já a bancada de apoio afirmou que o documento continha erros técnicos. Induziram ao erro, certo? O movimento, né? Induziram ao erro, apresentaram contas para o Instituto, para o movimento, que não eram reais, e aí aconteceu que politicamente, certo? Alguns setores aproveitaram-se disso e acabou essa matéria vindo para o plenário. O presidente do Movimento Brasil Livre comentou a decisão e afirmou que vai continuar apurando possíveis irregularidades na gestão do município. Agora a gente vai estudar, vai ver qual que é a melhor opção, nós vamos nos reunir com os nossos advogados e perceber se é possível seguir ou se nós vamos partir para outros embates, porque sem dúvida alguma há muitas irregularidades no Executivo e nós vamos continuar nosso trabalho de fiscalização, já que parte dos vereadores não a fazem, né? Alunos da Escola Vera Babo tiveram um dia de aprendizado diferente. A Câmara Municipal virou a sala de aula. Eles vieram conhecer o prédio do Legislativo e descobrir como é o trabalho dos vereadores. Confira. Com muita animação, 36 estudantes do 8º ano da Escola Vera Babo vieram conhecer a Câmara Municipal de São José dos Campos. Eles tiveram a oportunidade de aprender mais sobre o trabalho dos vereadores. O vereador Rogério Ciborgue recebeu os alunos para um bate-papo e depois assistiram ao vídeo institucional. Os alunos ainda tiveram a chance de presenciar de perto uma reunião da SEI do Mamulengo que acontecia no plenário. Eu gostei bastante de ter conversado com os vereadores, porque a gente pôde ver mais de perto o que eles estão fazendo pela cidade. E isso vai agregar, porque nós estudamos legislativo, a gente pode conhecer mais de perto como funciona aqui na Câmara dos Vereadores. Toda semana, o programa Visite a Câmara recebe estudantes de várias escolas. De acordo com a professora, os alunos puderam vivenciar de perto o que aprenderam na sala de aula. Foi muito importante, primeiro, para eles saírem da teoria, né, que eles já conheciam a teoria, para eles vivenciar a importância dos 3 poderes e conhecer o Legislativo Municipal, para também despertar a consciência de cidadania nele. No próximo bloco, vamos falar de mercado de trabalho. No quadro Seu Emprego, você vai conhecer mais sobre os cursos superiores em tecnologia. É daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Você já ouviu falar em cursos superiores em tecnologia? Eles formam tecnólogos em diversas áreas do conhecimento e são uma opção mais rápida para alcançar uma vaga no mercado de trabalho, já que duram em média de 2 a 3 anos. Como esses cursos estão sendo muito procurados, convidamos um especialista na área da educação para falar mais sobre esse campo. Fique de olho no quadro Seu Emprego. Olá!
O tecnólogo é uma formação que vem crescendo. Por ser de curta duração, o curso é cada vez mais procurado. Em sua grade curricular, ele é focado nas necessidades do mercado de trabalho. Mas como essa modalidade ainda gera algumas dúvidas, convidamos o professor Paulo Martins, coordenador responsável pelos cursos de tecnologia da Faculdade Anhanguera. Professor, obrigado pela presença. Que agradeço. Professor, como que surgiu essa modalidade e como funciona o curso de tecnólogo? A modalidade surgiu no finalzinho da década de 70, com uma necessidade de cursos voltados para a área de construção civil. Os primeiros cursos catalogados e autorizados pelo MEC foram na área de construção civil, no final da década de 70, por uma necessidade que o mercado tinha de mão de obra mais rápida. Ela não podia aguardar que engenheiros, por exemplo, ficassem 5 anos concluindo o curso de engenharia e encontraram uma maneira de formar profissionais de forma mais rápida e prática para colocar logo no mercado com qualificação. Então, os primeiros tecnólogos foram na década de 70. Depois, essa modalidade ela foi ganhando mais corpo e formato no finalzinho da década de 90, quando esses cursos começaram a ir para a área de gestão, de negócios, de saúde e ganharam força no Brasil. Certo. E o curso ele tem uma validade de uma graduação, professor? Sim, ele é chamado um curso superior de tecnologia, e nós consideramos ele popularmente como cursos rápidos, diferente de um bacharelado, de uma licenciatura que normalmente tem uma duração maior. E a proposta do tecnólogo, dentro dessa curta duração, é exatamente formar o profissional de uma forma mais específica dentro do campo de atuação que ele vai buscar, seja em negócio, saúde ou construção civil. Em suma, os cursos de tecnologia, eles têm uma visão mais voltada para a prática daquilo que o mercado exige do profissional que está sendo formado, e aí são dispensadas algumas disciplinas que normalmente aprofundam mais com relação à história, com relação a outros fatores que são tão importantes quanto, não vou tirar o mérito e a importância dessas disciplinas, mas quando nós falamos de prática do profissional, elas são menos importantes do que aquelas disciplinas práticas. Então, nós deixamos de lado alguns aprofundamentos na parte filosófica, histórica, de legislação e abrangemos, sim, também a parte filosófica, histórica de legislação, mas de uma forma bem mais condensada. E o grande foco, o grande enfoque do curso está verdadeiramente nas disciplinas que tornam aquele profissional apto a desenvolver essa atividade no mercado de trabalho. Então foge bem da teoria e vai direto para a prática. Ela tem um pouco de teoria, mas ela está muito mais voltada para a prática. Ela tem a teoria para dar base, até para que eu possa entender o sentido da prática. Então a teoria ela vem de uma forma mais simplificada, mais condensada, e o grande foco é fazer com que o aluno literalmente coloque a mão na massa para se preparar rápido e atuar no mercado. E, professor, esses cursos, depois que o tecnólogo se forma, quando ele vai para o mercado de trabalho, ele tem alguma dificuldade, algum problema quando ele vai tentar procurar um emprego? Não, hoje as empresas já enxergam o tecnólogo como uma via mais rápida de formar um profissional com um foco mais específico. Então, por exemplo, hoje a grande maioria das empresas, até por conta de legislação, por necessidades burocráticas, precisam, por exemplo, estabelecer um departamento de RH dentro da sua empresa, até para poder atuar conforme a legislação em relação ao empregado. Então, por exemplo, ela pode buscar um profissional de recursos humanos que ele vai ter toda essa necessidade que o mercado hoje exige, que a própria legislação exige, atendida pela formação que ele tem. Isso, óbvio, vale também para a logística, vale também para a produção industrial. Enfim, é uma maneira mais rápida e precisa de formar aquele estudante que está buscando se inserir no mercado de trabalho de uma forma mais rápida. E o tecnólogo ele pode concorrer a concursos públicos? Pode. O tecnólogo, ele como se enquadra num curso superior, se no edital do concurso estiver exigindo apenas a formação superior, o tecnólogo ele é apto a concorrer a essa vaga e preencher essa vaga naturalmente. O que ocorre é que alguns editais, eles buscam profissionais de determinadas áreas e eles especificam que, por exemplo, para determinada área, só se pode buscar um bacharel em administração ou um licenciado em português, matemática, mas são concursos específicos que buscam esse profissional específico. Mas se a exigência for curso superior, o tecnólogo ele pode sim concorrer à vaga e preencher esses cargos.
E o tecnólogo, ele precisa ter alguma formação a mais ou só o ensino médio já basta? Só o ensino médio basta, ele precisa estar formado no ensino médio e ele pode ingressar na carreira de tecnólogo. O interessante, por ser um curso de superior de curta duração, é que em seguida ele pode partir para uma pós-graduação, mestrado ou mesmo doutorado no menor espaço de tempo, né? Normalmente o bacharel, que dura aí de 4 a 5 anos, só depois desse período é que ele vai buscar uma pós-graduação. Então, se pensarmos aí em uma pós-graduação, mestrado e doutorado, nós estamos falando de 8, 9 anos, né? Enquanto o tecnólogo, por exemplo, ele pode ofertar uma possibilidade de chegar ao mestrado com 5 anos. Professor, obrigada pelas informações, agradeço novamente sua presença. Eu quem agradeço a oportunidade, obrigado. E o quadro Sem Emprego fica por aqui. Tchau, tchau. E no próximo bloco você confere os destaques do esporte joseense no Giro Esportivo. Futebol feminino perde a invencibilidade de 12 jogos e a vice-liderança na chave 2 do Paulista. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Você está em busca de emprego aqui em São José? Então confira as vagas disponíveis no Pátio da cidade na nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de empregos para diversas áreas. As vagas disponíveis são para assistente logística de transporte, atendente de farmácia, auxiliar administrativo, camareira de hotel, office boy, serralheiro e tapeceiro de móveis. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Vamos agora com a previsão do tempo para a tarde desta segunda e também para terça-feira. Segunda-feira de céu nublado, mas o sol pode aparecer por entre as nuvens durante a tarde. A probabilidade de chuva é pequena, não passa de 5%. A temperatura máxima chega aos 22 graus, mínima 12. A terça também será de céu nublado, com curtos períodos de sol e não deve chover. A temperatura varia de 12 a 23 graus. Depois de 12 jogos sem perder, as meninas da Águia foram derrotadas fora de casa pelo Centro Olímpico por 1-0 no Campeonato Paulista. Com o resultado, a equipe perdeu a vice-liderança da chave 2. E se teve derrota no futebol, o ciclismo joseense levantou o nome da cidade com a vitória no Campeonato Brasileiro. E a semana começa agitada com o jogo no futsal masculino. Quem tem todas as notícias pra gente é o repórter Daniel Melo. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Renata. Boa tarde a quem nos assiste aqui na TV Câmara. E nós começamos o Giro Esportivo desta segunda-feira falando de futebol feminino. O São José Esporte Clube visitou o Centro Olímpico em São Bernardo do Campo e acabou derrotado por 1-0. Com este resultado, as meninas da Águia acabaram perdendo a vice-liderança do Grupo 2 da competição. E nesta penúltima rodada, o Centro Olímpico acabou chegando aos 23 pontos, roubando esta vice-liderança do São José, o São José que tem 22 pontos. Quem está bem na tabela é o Santos, que goleou o Juventus no final de semana por 4-0 e está como líder isolado, tem 26 pontos. A última rodada da competição desta fase de classificação acontece no domingo e o São José recebe no estádio Martins Pereira, a partir das 10 horas da manhã, o Juventus da Moca, mas a equipe já está classificada para a próxima fase da competição. Quem joga nesta segunda-feira é o São José Futsal, recebe o Atlântico de Erechim pela 12ª rodada da Liga Nacional. A equipe joseense joga no Tênis Clube a partir das 8 horas da noite e tenta subir algumas posições na tabela. Isso porque não vence há 3 rodadas. O time tem 14 pontos e ocupa a 11ª colocação. Bem, e tem título para São José,
que foi comemorado neste final de semana no ciclismo. O baiano, o Flávio Cardoso dos Santos, conquistou o bicampeonato da categoria estrada no Campeonato Brasileiro de Ciclismo. Bem, essas são as informações do esporte desta segunda-feira. Eu volto amanhã, aqui no Diário Legislativo. Até lá, Renata! Muito obrigada, Daniel, pelas informações. O Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.